Olá, boa noite. Hoje é dia de encontro ao vivo aqui na Univesp TV, entre os alunos do curso de Pedagogia Unesp e Univesp e o professor autor da próxima disciplina. Hoje começa a disciplina 27, ou D27, Organização e Gestão da Escola. E o professor autor da D27 está aqui conosco, é o educador Celestino Alves da Silva Júnior. Nós vamos conversar um pouco com ele sobre a disciplina e depois ele responde as perguntas que vierem pela internet. Portanto, mande já a sua pergunta. Então, eu queria que o senhor fizesse uma ligação entre a disciplina que começa agora, Organização e Gestão da Escola, e a que terminou. Quer dizer, essa disciplina... Princípios Gerais Princípios Gerais da Administração Escolar. Me parece que é uma ampliação da anterior, é isso? Eu entendi errado. Não, não é uma ampliação, na verdade é uma circunscrição, né? Mas é certamente um trabalho em continuidade. Né? Tá. A disciplina inicial, vamos chamá-la assim, terminou com uma discussão sobre a questão da autonomia. E essa nova disciplina, que começa nesse momento, começa com uma discussão sobre a questão da autonomia também. A diferença é que essa discussão sobre a questão da autonomia nessa disciplina está posta no próprio texto de apresentação, né? E ela vai se manifestar por diferentes caminhos ao longo dessa atividade da disciplina. Mas a primeira observação talvez deva ser essa mesmo, né? As escolas podem se organizar ou podem ser organizadas. Se elas se organizam, ou seja, se elas exercitam a sua autonomia, né, elas estão projetando de alguma maneira o seu futuro e assumindo responsabilidade por ele. Se elas se deixam organizar, elas são determinadas, eventualmente de cima para baixo, né, ou de fora para dentro, e elas acabam não respondendo por aquilo que vai acontecer no seu próprio futuro. Quer dizer, e o ideal seria, para a educação se dar dentro da escola da melhor maneira possível, o ideal seria que a escola gestasse essa educação de acordo com o ambiente onde ela está colocada, é isso? Isso, não, o ambiente, as convicções dos professores, né, as próprias teorias educacionais, enfim, com alguma coisa que representasse o exercício da própria cultura pedagógica. Então, essa é a visão da autonomia. Mas você diz aqui também que a autonomia, ela deve ter autonomia, mas também ela não é independente de tudo, né? Porque ela está inserida num sistema educacional, certo? Essa é uma questão mais ou menos recorrente, né? Há quem pense que a autonomia, por ser autonomia, não poderia ser relativa. Quando a gente utiliza a expressão autonomia relativa, as pessoas logo, né, se colocam, pelo menos de maneira, se não divergente, pelo menos de maneira inquieta, né? Bom, mas se é relativo, como é que é a autonomia? E o que a gente tem que dizer em relação a isso é exatamente por ser relativo que é a autonomia, né? Se fosse absoluta, deixaria o campo da autonomia e estaríamos já no campo da própria soberania, né? No campo da soberania é que as pessoas não têm que prestar contas. No campo da autonomia elas têm que prestar contas, sim, né? Inclusive contas financeiras. Enfim, elas têm que dizer, né, a que vieram, qual é o seu compromisso, como é que está andando o seu projeto, enfim, né? Elas têm uma margem de ação que é fruto, né, do seu desejo e da sua consciência. Mas elas têm limites à sua ação, que é fruto da sua inserção social e da sua própria responsabilidade social também. Quer dizer, ela tem que responder para o país onde ela está inserida, que deseja que elas deem educação para as pessoas. Perfeito. É isso. Né? E aí, dentro disso, ela pode se organizar da melhor maneira possível. Bom, então, você dividiu aqui a disciplina em 3 temas, certo? O tema 1 sobre a finalidade e objeto de trabalho da escola pública. Isso. Tema 2 sobre a especialização das funções. E o tema 3 sobre as relações e as condições de trabalho na escola pública, que também é um tema bastante interessante. Então fala um pouquinho de cada um para a gente, professor. Vamos lá. Bom, primeiro tema, sobre a finalidade e o objeto de trabalho da escola pública. Para que serve a escola pública? Essa seria, né, a pergunta subjacente a esse tema. Ela serve para formar o sujeito histórico, ou seja, serve para formar um cidadão capaz, né, de entender o significado da vida social, né, na qual ele está inserido e de participar, né, de maneira contributiva, né, e responsável no próprio movimento das relações sociais. Quer dizer, nós queremos, né, que o aluno da escola pública se torne uma pessoa pública, no melhor sentido do termo, quer dizer, uma pessoa preocupada com a sua inserção no espaço público. Um cidadão, né, no sentido que o termo tem hoje. No sentido que às vezes fica esvaziado de tanto que ele é reiterado, né? Cidadão crítico, consciente, etc, etc. Tá. Mas basicamente é essa a ideia, assim.
Agora, quanto à questão do objeto de trabalho, é interessante considerar alguns aspectos que quase sempre não são muito levados, né, em conta. Se a escola tem essa finalidade, em que consiste o seu trabalho? Né? Qual é a matéria-prima, enfim, sobre Sim. a qual ela trabalha? Qual é o seu objeto de trabalho? Daí o nome, né, que eu dei ao tema. O objeto de trabalho da escola pública é o saber historicamente acumulado, o saber, enfim, produzido pela humanidade, né, e que vai ganhando sistematização à medida que ele se desenvolve no tempo. É importante ressaltar isso porque nós temos que distinguir efetivamente o saber objeto de trabalho do saber instrumento de trabalho. Quer dizer, em outras áreas de atuação profissional, o saber instrumento de trabalho é indispensável, e no campo da educação também é. Só que o saber instrumento de trabalho diz respeito ao modo de trabalhar, né? Ao modo de fazer alguma coisa, ao modo de encaminhar um processo. Já o saber objeto de trabalho diz respeito à própria natureza do saber. Quer dizer, na escola, e com certeza na escola pública, nós precisamos trabalhar nessas duas dimensões de saber. Quer dizer, eu preciso saber o que é o saber para poder saber trabalhar com o saber. Isso não é um jogo de palavras. Né? Sei, não é qualquer um que pode trabalhar com o saber, é isso? Exato, né? E é preciso saber como o saber se constitui. Quer dizer, aí tem todo um ponto, né, que nós poderíamos discutir se o tempo permitisse, né, mas que de qualquer maneira é importante registrar pelo menos, né, no seu aspecto mínimo, que é o aspecto da sequência, né, e do desenvolvimento da complexidade. Num primeiro ponto nós temos a informação, que é o ponto mais baixo, e no segundo ponto nós temos o conhecimento, na culminância desse processo nós temos o saber, ou a sabedoria. Então, quando um professor, né, é professor de história, isso significa que o saber, né, historicamente acumulado é o seu objeto de trabalho. É sobre esse trabalho, né, que ele vai desenvolver o seu trabalho de professor, o seu trabalho de ensinar. Agora, ele precisa saber como ensinar. E para isso ele precisa ser dotado de um saber instrumental. Interessante é que a disciplina é organização e gestão da escola, ou seja, o gestor da escola precisa dominar o saber, esses dois saberes. Sem dúvida. Não é isso? Não pode ser simplesmente aquele que sabe como gerir a escola. Exato. Ele tem que saber como se transmite o saber, é isso. Perfeito. Essa é a ideia. E sobre a especialização das funções, professor? Qual é o objeto desse trecho da sua disciplina? Bom, a própria ideia de gestão carrega em si a ideia da especialização. A ideia de gestão, de certa maneira, funde, né, algumas ideias que foram objeto de muita discussão nos anos 80, nos anos 90. Né? Falava-se muito, então, em funções especializadas do tipo direção, supervisão, orientação educacional, né? Coordenação pedagógica e assim por diante. Quando a palavra gestão se torna hegemônica, ela, de certa maneira, se sobrepõe, né, a todas essas especializações. E aí acaba acontecendo uma coisa muito interessante. Né? Nós, no diálogo de todas as horas, consideramos que o professor não é um especialista. O especialista é o diretor, é o supervisor, é o orientador educacional, é o gestor, enfim. Mas quando nós analisamos, né, no interior da escola como se dão, né, essas funções, como as pessoas dão conta das funções, como as pessoas de alguma maneira, né, exercitam, né, essas funções, o que nós vamos perceber? Especialista mesmo é o professor. Quer dizer, o professor é professor de história, de geografia, de matemática, de filosofia, de química. Sim. Ele faz um trabalho muito especializado. Né? Agora, o diretor, o coordenador, o assistente, o gestor, na verdade, desenvolve atividades genéricas. Que é para permitir que o professor exerça a sua atividade específica. Exato. Então, é preciso, de certa maneira, reinventar, né, o próprio processo de discussão para que essa questão fique, né, mais clara, né, e, consequentemente, a sua discussão se torne mais produtiva. Agora, para esse tema, né, eu escolhi dois textos que não passam necessariamente por aquilo que eu disse até agora. São dois textos que ampliam, de alguma maneira, né, a discussão para que ela possa contemplar todas as intervenções possíveis, né. O texto é da professora Flávia Verde sobre a questão dos pais, né? E o outro texto é meu sobre a questão da supervisão. Tá. Quer dizer, a participação dos pais e a supervisão. É aqui que se dá a discussão sobre o projeto político-pedagógico da escola ou é antes?
Não, do ponto de vista da sequência das sequência atividades, né, no tema 1 existe um texto que é do professor José Misael Ferreira do Vale, especificamente sobre a questão do projeto político-pedagógico. Né? Agora, do ponto de vista do que acontece na vida da escola, né, quando o supervisor, por exemplo, vai à escola, ele quer saber como é que o projeto pedagógico está sendo desenvolvido. Está andando, Certo. Então, é aí que entra o teu texto aqui. Isso, exato. O segundo. Bom, para o terceiro tema, sobre as relações e as condições de trabalho na escola pública. Aí você tem um texto aqui, o professor entre a reforma e a inovação, que é do Rui Canário, educador português, e um outro texto do Dagoberto Bunharena, projeto pedagógico e avaliação, as tensões no interior da escola. Esse deve ser bastante interessante, não li o texto, mas deve ser ótimo. Pois. Aliás, por coincidência, eu participava hoje à tarde, antes de vir para cá, de uma reunião com o Dagoberto e outras pessoas. Né? Nós estamos tentando organizar mais uma vez o Congresso, né, Estadual Paulista de Formação de Educadores e em integração com ele também um Congresso nacional, né, de formação de professores. O Dagoberto realmente é uma pessoa instigante e os seus textos são instigantes, a começar pelo próprio título do texto. Né? Exatamente, é uma tensão. Exato. Mas antes de chegar ao Dagoberto, vou passar um pouquinho pelo pensamento do Rui Canário, até porque na ordem de apresentação, né, da disciplina, o texto do Rui vem primeiro. O que o Rui discute é uma questão fundamental. Né? Por que as reformas nunca dão certo nas escolas? Né? E ele mostra o que acontece quase sempre, né, de maneira automática, quase sempre de maneira refletida. Em determinada instância, né, do plano superior dos sistemas escolares, alguém bola, né, uma determinada política, uma determinada reforma, né, algo diferente, né, que deve nortear a vida das escolas a partir daquele momento. Só que as escolas propriamente ditas e, consequentemente, as pessoas que a compõem, né, os professores, os gestores, etc., não foram chamadas para o momento da elaboração da política. Né? Elas são chamadas apenas para o momento da execução da política, para operar a política. E, por conta disso, elas não têm compromisso com a política. E nem estariam obrigadas a se comprometer, a não ser que elas pudessem analisar, né, objetivamente e, ao mesmo tempo, aprofundadamente essa política e dizer, bom, né, isso é bom, né, isso vai melhorar, de fato, o padrão de trabalho da nossa escola. Nós assumimos que isso veio para ficar, porque ficando vai poder desenvolver. Ser melhor. Exato. Bom, como isso dificilmente ocorre, exatamente porque, né, o chamado é apenas na execução, né, e não é para, né, a própria elaboração, então, de modo geral, as escolas são recessivas, né, e não contributivas em relação às políticas que lhes são impostas, que lhes são determinadas. Essa é a problemática que o Rui Canário, né, examina. Né? Inclusive para mostrar uma outra coisa importante, né, que é o que melhor, né, poderia ser feito pelas escolas hoje, né, é reabilitar a sua função original. Ou seja, as escolas devem se organizar para produzir o prazer de saber. Ou seja, não para saber isso ou aquilo, ou não para saber para isso ou para aquilo. O prazer de saber para se tornar melhor como pessoa. Né? Alguém capaz de contribuir com as outras pessoas, alguém capaz de abrir caminhos, alguém capaz, enfim, de projetar a sua visão, de certa forma, né? E até certo ponto, pelo menos, sobre o próprio futuro da humanidade. Quando a escola, né, se torna demasiadamente funcional, demasiadamente pragmática, na verdade, ela perde o seu sentido, perde o seu significado. E, de alguma maneira, né, os esforços que se desenvolvem no seu interior são perdidos também. Então, essa é a temática do Rui. Bacana. No caso do Dagoberto, ele retoma essa temática para mostrar que tudo isso gera tensões. Né? Quer dizer, a escola é a todo momento atravessada por determinações, por solicitações, né, por proposições, enfim, ela não tem sossego, em última análise. Né? E não pode desenvolver calmamente um projeto político-pedagógico que ela escolheu. Exato. Ela tem que responder aos apelos que chegam, né? E quase sempre às ordens que lhe chegam também. Ela não pode desconsiderar o que lhe é determinado, porque, afinal de contas, ela é parte de um sistema. No caso da avaliação, que ele examina, né, mais detalhadamente, até para exemplificar, né, suas próprias proposições, ele mostra, aliás, deixa eu fazer um parênteses para dizer uma coisa importante aqui. Esses dois textos são de 1998. E eles parecem extremamente atuais. Né? Então, ou seja, a coisa se arrasta de 98. Exatamente. Apesar das intervenções, apesar das proposições, apesar do empenho e apesar da própria qualidade, né, das manifestações, essas questões perduram no tempo. Por quê? Porque, no fundo, né, elas são enfrentadas com pouca racionalidade. O que o Dagoberto está querendo mostrar, nem mostra, né, a meu ver, com muita clareza,
é que quando nós lidamos com a avaliação em larga escala, com a avaliação externa, o que acaba acontecendo, dois princípios inconciliáveis são postos em confronto. Do ponto de vista da elaboração do seu projeto, a escola lida com o princípio da solidariedade. Né? Todo mundo tem que contribuir para o melhor projeto possível. Do ponto de vista da avaliação da própria escola, ela se vê, né, submetida ao princípio da competitividade. De acordo com o resultado dessa avaliação, ela vai ser listada no ranking. Ranqueada, né? Exato, ranqueada. E aí ela vai ter, né, todas aquelas implicações da posição no ranking. Que é uma discussão bastante ampla e importantíssima. Acho que hoje, que está ficando cada vez mais, né? Porque a mídia está tomando também isso como assumiu essa história do ranqueamento e isso está interferindo de alguma forma ou de outra dentro da escola, né, professor? Acho que do ponto de vista jornalístico, ainda que num baixo padrão de jornalismo, esse é um tema muito estimulante, então ele é reiterado. Mestre, vamos fazer um intervalo aqui? Vamos fazer um intervalinho. Daqui a pouco a gente volta com essa abertura ao vivo da disciplina 27, Organização e Gestão da Escola. Mande então sua pergunta que o professor Celestino responde já já. Pois bem, estamos de volta com a abertura da disciplina 27 do curso de Pedagogia Unesp-Univesp, Organização e Gestão da Escola. Nesse bloco, o professor Celestino da Silva Júnior, Celestino Alves da Silva Júnior, vai responder as perguntas que chegaram pela internet. Professor, sua disciplina faz o maior sucesso, porque chegou um monte de perguntas aqui, não sei se vai dar para responder tudo. Vou ter trabalho ao longo da semana, vou ter que responder por escrito as que não couberem agora. Tá? Mas vamos lá, vou começar aqui com uma pergunta do Danilo Passorelli, que fez duas. Professor, ele era do Polo do Ipiranga. Permita-me retomar uma questão colocada na disciplina anterior. Heloísa Luque afirma na série de cadernos de gestão, da autoria dela, que a concepção de gestão supera a de administração e não a substitui. O senhor já disse preferir o termo administração escolar, mas parece que não se trata apenas de nomenclatura. Há uma ideia por trás dessas terminologias. Que ideias são essas? Perfeito. Bom, a minha ideia acho que ficou bastante clara, pelo menos eu pretendi ser clara durante a entrevista relativa à disciplina anterior. Aliás, durante as duas entrevistas, né, a de abertura e a de encerramento. Para quem, por acaso, não tenha me acompanhado naqueles momentos, eu repito apenas um dado básico. A administração supõe a relação de meios e fins. Consequentemente, supõe uma tomada de posição diante da própria legitimidade dos fins. Quer dizer, primeiro eu tenho que pensar, né, se aquilo é algo que deve ser feito mesmo e se eu posso, né, do ponto de vista moral e do ponto de vista social, aderir, né, àquela coisa que me propõe que seja feita, para depois eu pensar nos caminhos para que aquilo efetivamente venha a ser feito. Então, esse tipo de reflexão não é muito comum, né, no campo da gestão. No campo da gestão, as pessoas se apoiam muito mais em determinado rol de procedimentos, entendendo que uma boa gestão significa simplesmente fazer uso daquele rol. Não sei se esse é o caso da professora Heloísa, provavelmente não, porque senão ela não diria que a gestão supera a administração. Né? Eu tenho a impressão que essa posição, que não é só dela, é de muita gente, tem a ver com um equívoco. Desculpe, professora Heloísa, porque eu não li o seu texto, né? E pode ser que a razão de ser seja totalmente diferente daquilo que eu vou afirmar agora. Mas, de qualquer forma, entre aquelas pessoas que entendem que gestão é mais e melhor que administração, existe sim um equívoco, que vem se consolidando, de certa maneira, ao longo do tempo. A ideia de administração é frequentemente associada à ideia de autoritarismo. E essa associação até que é explicável. Os administradores são mesmo, né? Se não por índole, por oportunidade, mais autoritários do que democráticos. Eles muito mais determinam o que deve ser feito do que colocam em discussão, né, o que vamos fazer. Bom, então, como essa associação existe desde sempre, quando essa questão chega ao campo educacional, as pessoas dizem, olha, não podemos trabalhar com a administração, né, porque significa consagrar o autoritarismo. Então, vamos trabalhar com a gestão, porque isso significaria praticar a democracia. E aí é que está, né, efetivamente, o equívoco. Quer dizer, não há nada que assegure que uma administração tenha que ser necessariamente autoritária. E não há nada que garante que uma gestão seja necessariamente democrática. O problema está, talvez, no uso da expressão gestão democrática, como se o adjetivo democrática fosse inerente ao substantivo gestão. Quer dizer, as pessoas entendem que, sendo gestão, é democrático, sendo administração, é autoritário. Ora, se fosse assim, certamente a gestão superaria, até no plano moral, a administração. Né? Já que, obviamente, a democracia é mais e melhor do que o autoritarismo. Como eu disse, não sei se é a posição da professora Heloísa, mas uma explicação possível para que ela coloque, né, a gestão como algo superior à administração
talvez provenha desse caminho. Tá. Ele emenda aqui uma outra pergunta, que se existe algum sistema de gestão ou administração, se o preferir, que seja mais específico para a rede particular. É evidente que boa parte do que temos aprendido agora vai de encontro aos desafios da escola pública, tá né? A disciplina vai de encontro, né? E a escola particular, como pensar na gestão da escola particular? Bom, depende aí do que a escola particular queira, né? Se ela quiser uma gestão democrática, e frequentemente ela não quer, ou quase nunca ela quer, então as recomendações, as proposições que nós temos para a escola pública também se adequarão a ela. Por quê? Porque nós estamos partindo exatamente desse princípio, né? O que orienta a gestão escolar é a democracia, e o que orienta ainda a gestão escolar é a participação. Se as escolas privadas quiserem fazer uso dessas orientações, elas poderão fazê-lo. Mas, de modo geral, o que acontece? Exatamente por serem privadas, elas se orientam pela lógica do mercado. E, no caso, pela lógica do mercado educacional. E a lógica do mercado educacional é simplesmente uma lógica pautada pelo princípio do custo e do benefício. Então, é muito difícil que visões que são positivas para a escola pública possam ser transportadas para a escola privada. E, na verdade, o que nós temos é o problema oposto. Visões consideradas positivas na escola privada são, por descuido, né, e às vezes até por ineficiência mesmo, de reflexão, transportadas para o interior do setor público. No caso da escola privada, existem algumas coisas, né, que dizem respeito ao retorno do investimento. Essa é uma questão que não se coloca para a escola pública. Se formos pensar por aí, né, o investimento havido tem que retornar ampliado, bom, então estaremos no campo da escola privada. E aí é uma outra discussão. Aí valeria, né, para a escola privada aquilo que vale para as empresas privadas em geral, né? Quer dizer, alguém investiu o seu capital na expectativa de que ele retorne ampliado, então temos que tomar providências, né, para que essa ampliação efetivamente se dê. Entendi. Muito bem. Vamos seguir aqui. Tem aluna do Polo de Araraquara, a aluna Silvia, o senhor comenta no texto 1 que apenas a escola pública se incumbe de realizar a educação do conjunto da população. Por que não incluir nesse trabalho aquele realizado também pelas particulares? Voltando, dado que há atualmente um grande contingente de alunos no ensino privado. Bem, eu já disse isso há vários tempos e tenho sido questionado sobre isso ao longo do tempo. Essa é mais uma oportunidade de questionamento. Me parece o seguinte, quando nós pensamos em público, nós estamos pensando no conjunto da população. Quando nós estamos pensando em privado, nós estamos pensando em segmentos da população. Então, quando eu estou com o meu olhar voltado para o bem comum, para o interesse público é de todos. A escola privada não é de todos, a escola privada é de alguns. Então, pode-se dizer que ela contribui, né, para a educação da população nesse sentido. Ela contribui para a educação de determinados segmentos da população em vista dos seus interesses, que lhes são próprios. Agora, a contribuição possível, né, para aquilo que efetivamente é do interesse de toda a população, ou seja, né, o avanço da consciência social, né, a elaboração da responsabilidade social, né, a criação, enfim, do espírito do bem-estar geral, dificilmente ocorre pela via da formação oferecida nas escolas privadas. Eu também não sou, né, nenhum candidato a exorcizar as escolas privadas, a anatematizá-las, enfim, ou de certa maneira a discriminá-las. Eu entendo apenas isso, que é mais fácil, e certamente é, administrar uma escola privada que uma escola pública. Por quê? Porque na escola privada os interesses são determinados, basta localizá-los e tratar, né, de fazer com que eles possam ser atendidos. A questão da escola pública é muito mais ampla, quer dizer, ela pensa o conjunto da população. Entendi. E levando em conta também que 90% dos alunos estão nas escolas públicas, né? Só 10% ou 11% estão nas escolas... educação básica, com certeza. Aqui no Brasil estão nas escolas privadas na educação básica, sem que falar no ensino superior, né? Bom, tem aqui São José do Rio Preto, Maria Cristina e Fábio, orientadores de disciplina. Os alunos colocam que a disciplina repete temas já estudados anteriormente. Autonomia, participação de pais, participação democrática, etc. Gostariam de estudar temas do cotidiano escolar, aprender como fazer, por exemplo, o conselho da escola. Nossos estudantes gostariam de ver exemplos de gestão de escolas estaduais, pois o que é apresentado contempla escolas do município de São Paulo, distantes da realidade da rede estadual. A gente ainda sabe por que a disciplina dá ênfase a aspectos teóricos em detrimento dos práticos. É isso. Tudo bem. Um questionamento aí.
Bom, eu imagino que os comentários sejam referidos à primeira disciplina, Sim. porque a segunda estamos começando agora. Tá. Né? No caso da primeira disciplina, né, é por força da própria proposta da disciplina, ou seja, por força da decisão de quem colocou a disciplina no currículo. Tá. Né? Trata-se de princípios gerais. Tá. Princípios gerais necessariamente, né, se manifestam no campo teórico. Agora, em relação a essa disciplina, essa questão do conselho de escola está particularmente contemplada no texto da professora Flávia Vela, né? E mostra, inclusive, a possibilidade que deve existir de uma participação maior e mais efetiva dos pais para fortalecer o próprio processo decisório no interior dos conselhos. Uma outra observação que eu gostaria de fazer, né, até para esclarecer um pouco a preocupação dos colegas, é a seguinte: as duas disciplinas não estão pautadas, né, nas escolas municipais de São Paulo. Nós apenas utilizamos nos vídeos exemplos de escolas bem-sucedidas. Essas escolas são da rede municipal de São Paulo. Né? Não quer dizer que na rede estadual não existam escolas bem-sucedidas. Né? Agora, o que me parece importante registrar é isso. Né? Não existem fórmulas pré-determinadas, modelos de ação, né, administrativa, que possam ser repassadas para que as pessoas as apliquem diretamente e imediatamente. No campo da receitinha de bolo, não tem. Não tem, né? Quer dizer, não tem modelo, não tem receita, né? Não tem indicação, não tem determinação. As escolas públicas, municipais, estaduais ou federais, né, existem muitas, precisam encontrar os seus próprios caminhos. Indicar modelos, de alguma maneira, significaria reduzir a própria possibilidade de autonomia das escolas. Né? Quer dizer, elas são autônomas para encontrar seus caminhos. Se elas entenderem, né, que devem construir modelos, bom, elas devem ser livres para fazê-lo e, eventualmente, né, devem ser livres para colocá-lo em prática. Agora, realmente não existe. Né? A não ser que a gente transporte indevidamente, não existe modelo pronto de administração de escola pública. O que existe são modelos da administração empresarial, eventualmente, né, benéfico para a própria administração empresarial, que muitas pessoas procuram trazer para o interior das escolas públicas. Muito bem. Muito bem. Paulo de Assis, aluno Cláudio, professor, tendo em vista suas colocações sobre as políticas que são impostas às instituições escolares, até que ponto as escolas podem ser realmente autônomas? Dá para existir essa autonomia? Nas condições atuais, a possibilidade é muito reduzida. Isso tem a ver com o terceiro tema da disciplina, a questão das relações e das condições de trabalho. Né? Para que as pessoas possam agir, né, autonomamente, elas têm que ter uma relativa liberdade de movimento. Significa o quê? Elas têm que estar, né, em algum lugar, né, se encontrando durante boa parte do seu tempo. Por quê? Para que aquilo que é a proposta de uma dessas pessoas possa ser avaliada e, eventualmente, assumida como proposta de todas as demais pessoas. Para que, do diálogo, enfim, possa emergir uma tomada de posição. O que acontece com as escolas públicas? E aí é o problema, né, maior das escolas do sistema estadual mesmo, que os colegas, né, levantaram um pouco na questão antecedente. Nas escolas públicas estaduais do estado de São Paulo, o professor só tem tempo de estar na escola para dar as suas aulas aos seus alunos. Ele não tem como se encontrar com seus colegas no interior da escola para pensar o que é melhor para a própria escola. Ou seja, o caminho da autonomia passa necessariamente pelo caminho do trabalho coletivo, para que desses dois caminhos, né, nós cheguemos à confluência do projeto pedagógico. Para ter trabalho coletivo, é preciso que as pessoas estejam disponíveis umas para as outras. Como as nossas relações de trabalho, as nossas condições de trabalho, né, na verdade, classificam, reduzem o trabalho do professor ao trabalho de sala de aula, ele não tem muito como ser autônomo, porque ele simplesmente não tem como construir a sua autonomia. Né? É importante registrar, a meu ver, alguma coisa que eu espero que o nosso tempo permita. Né? Temos um pouquinho só. Nesse momento final. Né? Quer dizer, o professor precisa ser reconhecido como um trabalhador. A meu ver, precisa ser reconhecido como um trabalhador comum. Né? Quando ele for reconhecido como um trabalhador comum, ele estará sendo promovido e não reduzido, porque ele está abaixo da condição do trabalhador comum. O trabalhador comum pode até ter mais de um emprego, mas normalmente ele tem um emprego só, ele trabalha num local só. Então, nesse local em que ele trabalha,
ele está ao lado de outras pessoas que também só trabalham naquele local. Sim. E por isso elas podem criar um espírito do local. Na medida em que elas podem fazer as suas ideias ser cotejadas, né, ser examinadas, serem assimiladas ou eventualmente rejeitadas, ele pode criar um processo de reflexão continuada. Ou seja, esse conjunto de professores pode reviver a figura histórica do corpo docente, ele pode se constituir num grupo de trabalho que, por essa razão, vai pensar, né, o que nós queremos para essa escola, o que nós queremos que essa escola venha a ser no seu futuro, o que essa escola vai ser quando crescer. E evoluir, né, também, Exato. evoluir juntos, né? É aquilo que você chama aqui, em algum momento, de morar na escola, né? Morar na escola, exatamente. Quer dizer, não existe a possibilidade, né, de materializar essa expressão, que é uma metáfora, evidentemente, né? Claro. A escola não é um domicílio pedagógico. O professor está em várias escolas Quer ao dizer, mesmo tempo as e não pessoas está em nenhuma. entram e saem, né? Eles não moram, quer dizer, eles não param, né? Não se estabelecem, né, Isso. no interior da escola. E como tal, né, a própria autonomia não se estabelece. Bom, professor, nosso tempo acabou, tem mais perguntas, eu vou lhe repassar as perguntas Certo. e o senhor depois responda para as pessoas, por favor. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá? E a gente se vê no encerramento dessa Exato. disciplina novamente, tá bom? Então, o programa de abertura da D27 termina aqui. Espero que tenham gostado dele. Obrigado pela audiência, bons estudos e até o encerramento dessa disciplina, Organização e Gestão na Escola, que vai ser no dia 15 de abril. Até lá.